40 itens tratando de temas que caem no concurso da PF, todos caem no concurso da PF, na verdade praticamente tudo aqui, e que devem cair no concurso da Polícia Rodoviária Federal e no concurso do INSS, que eu sei que esses são os objetivos maiores, os focos que a gente tem aqui em sala de aula. Então vamos seguir, todos são itens do CESP, todos, sem exceção, SEBRASP. Vamos agora nos familiarizar com a nomenclatura que foi dada a essa organização. Primeira questão, a soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós bem sabemos, essa parte aqui não está direto no conteúdo programático da PF, porque não cai princípios fundamentais, mas como cai a parte geral de forma de governo e de sistema de governo, a gente precisa tratar. Nós bem sabemos que do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal, nós vamos encontrar os chamados princípios fundamentais. Princípios fundamentais, do artigo 1º até o artigo 4º. Lembremos-nos, vocês que estão aqui em sala de aula, pessoal de casa, meu beijo, meu abraço, e que vai também para vocês, meu beijo, meu abraço, que vocês vão poder ver em casa também. E por que eu estou dizendo isso? Eu não precisarei repetir tanta coisa aqui para que a gente possa ganhar tempo e ver os 40 itens dentro do tempo que a gente tem. E sempre que eu mencionar algum texto, de repente vocês basta anotar o artigo ou depois fazer a verificação assistindo em casa com velocidade mais elevada. Quem já assistiu a aula não vai assistir com a mesma velocidade normal, não. Comecem a testar isso. Coloca a velocidade em 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Chegando em 2 é ótimo, você reduz 1 hora para meia hora. Se conseguir passar disso, melhor ainda. Agora, é paulatino, é crescente, mas façam isso. Quem assiste a aula, quem tem aula por vídeo, procure ao máximo fazer com velocidade mais elevada, porque ele obriga a se prender mais ao que está sendo visto. Seu foco é maior e você ganha tempo. Que tempo, a gente sabe, é algo precioso numa caminhada como a que a gente está vivenciando hoje. Então, dos princípios fundamentais do artigo 1º até o artigo 4º, muito cuidado com o que está nos incisos do artigo 1º, nos incisos do artigo 3º, nos incisos do artigo 4º, respectivamente. Fundamentos, objetivos fundamentais e princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, esse é o nosso nome, República como forma de governo, Federação como forma de Estado, dentre os fundamentos nós temos a soberania. A soberania é algo que não pertence aos entes federativos individualmente tratados. Nós não estamos falando de soberania para a União, de soberania para os Estados-membros, de soberania para os municípios, de soberania para o Distrito Federal. Na verdade, esses entes federativos, isoladamente tratados, eles são detentores de autonomia. A soberania é do todo, a soberania é do país, a soberania é da República Federativa do Brasil. E o que é propriamente a soberania? É o país, o Brasil, meter a mão nos peitos, olhar para fora do Brasil e dizer: ei, em relação a vocês eu sou independente. A independência nacional é o braço exteriorizado da soberania. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma República Federativa do Brasil bate no peito, olha para dentro e diz: ei, aqui eu sou supremo, aqui eu sou superior. O todo é superior às partes. A República Federativa do Brasil é mais importante do que o Estado do Rio Grande do Norte. A República Federativa do Brasil, por incrível que pareça, é mais importante que Caraúbas. A República Federativa do Brasil é mais importante do que o Distrito Federal. A República Federativa do Brasil é mais importante que a União. O todo é mais importante do que as partes. Duas expressõezinhas então. A soberania indica independência externa e supremacia interna. E é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Item 1. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O item está certo. O item está correto. Na hora de fazerem as provas, sobretudo quem vai fazer INSS e PRF, já que isso aqui de forma direta não cai no concurso da PF, cuidado para não misturar fundamentos com objetivos fundamentais e princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Os objetivos fundamentais são 4.
verbos nucleares que indicam providências que o país deve constantemente buscar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor-idade e qualquer outra forma de discriminação. E fechando esse bloco, nós temos no artigo 4º 10 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Qual foi o fundamento que nós estudamos na primeira questão? Soberania. Soberania é fundamento, mas relacionado à soberania, nós temos 4 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. O que é que o Brasil é internacionalmente falando pelo fato de ser soberano? Independente. Independência nacional é o primeiro princípio internacional. Se o Brasil é independente dos demais países, imagina-se que também são independentes. Então todos estão no mesmo patamar, todos são iguais. Igualdade entre os Estados. Se todos são independentes, se todos são iguais, não cabe a um país dizer o que o outro tem que fazer. Cada país diz o que quer da vida. Terceiro princípio, autodeterminação dos povos. Se todos são independentes, se todos são iguais, se cada país diz o que quer da vida, não cabe a um país se meter na vida do outro. Não intervenção. 4 dos 10 resolvidos. Dos outros 6, 3 têm a ver com a paz. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo. E no mesmo inciso ele fala também repúdio ao racismo. E os outros 3 têm a ver com questões humanitárias. Prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses são os 10 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Resolvida, então, essa análise global dos princípios fundamentais. Primeira questão, o item está certo. Segundo item, questão da PRF, viu? 2013. O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A atribuição do presidente da República, independente da aprovação pelo Senado Federal. São 2 informações aqui relacionadas que a gente tem para tratar. Primeiro, o artigo 2º da Constituição, de forma literal, diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o, Judiciário. Essa separação dos poderes ali definida, ela é extremamente importante, ela é muito, mas muito importante, mas não é absoluta. E a separação dos poderes, ela não é absoluta por 2 razões principais. Primeiro, porque a própria Constituição permite que um poder exerça funções que pertencem aos outros. Quando um poder exerce funções que pertencem aos outros, essa função é chamada de função atípica. Caiu na sua prova. A existência de função atípica é permitida pelo texto constitucional e relativiza a separação dos poderes? A resposta é certa. De fato, as funções atípicas relativizam a separação dos poderes. Se sobrar, você me arranja um, por favor. Ederson, obrigado. Sabia que eu podia contar com... Olha, pipoca foi... Então, a existência de funções atípicas relativiza a separação dos poderes. Ela não é absoluta. Mas tem uma outra coisa que também relativiza a separação dos poderes. Que outra coisa é essa? Nós temos um sistema de controles recíprocos. Um poder controlando o outro. Um poder olhando para o outro, dizendo: ei, vá devagar que eu estou aqui. Ei, vá com calma que eu estou aqui. Esse sistema de freios e contrapesos, sistema de controles recíprocos, checks and balances, esse é um sistema que relativiza também essa separação de poderes. Então, que a gente grave. A separação dos poderes é imprescindível, é essencial. Ela é tão importante, minhas amigas e meus amigos, que ela foi alçada à condição de cláusula pétrea. Uma das cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º, do 60, parágrafo 4º, é a separação dos poderes. Não é possível proposta de emenda constitucional tendente a abolir, dentre outras coisas, a separação dos poderes. Muito importante. Porém, ela pode ser relativizada. E esses controles recíprocos, eles servem para relativizar isso. Um dos exemplos de controles recíprocos foi citado aqui nesse item. O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo de que poder? Do Poder Judiciário. Quando surge uma vaga no Supremo, seja porque morreu um ministro, seja porque se aposentou um ministro, seja porque perdeu o cargo, que é muito raro, que é muito difícil a perda do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, já que são vitalícios. Quando surgir uma vaga, por qualquer que seja o motivo, quem vai escolher o novo ministro do Supremo Tribunal Federal é o chefe do Poder Executivo.
Vejam, Supremo Poder Judiciário. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, escolhe o novo ministro. Porém, o nome por ele escolhido precisa passar pela concordância de um órgão do Poder Legislativo, que é o Senado Federal, através de um procedimento chamado de sabatina, desenvolvido no Senado Federal, em que, para que esse cara seja nomeado pelo presidente da República, precisa ser aprovado por maioria absoluta daquela casa. Precisa ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Considere sempre que, se falar em maioria absoluta, mais da metade da composição total. Maioria absoluta não é maioria dos presentes, não. Maioria absoluta é mais da metade da composição total. O Senado Federal tem 81 senadores, Tória no meio dá 40,5, mais da metade, 41. Então, para que seja aprovada a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, se faz necessária a concordância de pelo menos 41 senadores. Então, fechando, quem escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal quando surge a vaga é o chefe do Poder Executivo após a aprovação do Poder Legislativo por meio de uma sabatina no Senado Federal. O nome disso é Sistema de Freios e Contrapesos, Equilíbrio, Controles Recíprocos. Relendo então o segundo item, o mecanismo denominado Sistema de Freios e Contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos ministros do STF, atribuição do Presidente da República independente da aprovação pelo Senado Federal. O item está certo, correto, corretinho. 3. Decorrente do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes, decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes, a impossibilidade de que um poder exerça função típica de outro, não podendo, por exemplo, o Poder Judiciário exercer a função administrativa. Errado, é perfeitamente possível o exercício de uma função típica de um por meio do outro, e essa função passa a ser chamada de função atípica, e é uma das formas de relativizar a separação dos poderes. Inegavelmente, daí o erro dessa questão. Só para lembrar, quem é que faz um concurso para um TRT? Quem promove? É o próprio tribunal. Quem é que vai gerenciar aqueles aprovados no concurso de um tribunal? É o próprio tribunal. Isso é função administrativa. E isso é função administrativa desempenhada pelo Poder Judiciário. Então está errado o item 3. Item 4. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal. Certo, já havíamos tratado disso aqui, não precisa maiores delongas. Para consultar, vai lá no artigo 3º. Isso aqui se encontra no artigo 3º da nossa Constituição. Vejam que nem é o caso aqui de armadilha, mas ele falou expressos na Constituição. Nós temos que ter cuidado que existem princípios que são expressos e outros princípios que são implícitos. Aqui, de fato, como princípio fundamental, que é um gênero, os objetivos fundamentais são espécies. Nesse caso aqui nós temos um que é expresso no artigo 3º, por isso o item 4 está certo. Item 5. A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Esse preceito ele cai muito em prova, ele está previsto no artigo 5º, inciso 13. Artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É mais ou menos o seguinte aí, quer desempenhar atividade laboral? Pode ir. Quer trabalhar onde? Quer trabalhar naquele segmento? Pode ir trabalhar naquele segmento. É algo que a Constituição nos dá de direito e que tem auto-aplicabilidade. A aplicação é imediata. O problema é que logo depois tem uma vírgula dizendo, mas devem ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É mais ou menos o seguinte, você pode exercer as profissões, mas pode ser que o Poder Legislativo crie para essa profissão específica uma qualificação especial que você vai ter que se ater a ela. Você vai ter que se ajustar a ela para poder exercer aquela atividade. Quando você está diante de uma norma constitucional que nos dá, por exemplo, um determinado direito, mas que pela própria essência do que você extrai da interpretação do texto ou do que está escrito no próprio texto, há uma permissão constitucional para que esse direito seja reduzido, para que esse direito seja diminuído, essa norma é uma norma constitucional de eficácia contida, redutível e não limitada. Limitada, gente, é aquela norma constitucional que para o direito ser exercido precisa de lei. Norma constitucional de eficácia limitada é aquela que para o direito ser implementado depende de lei.
sem nenhuma natureza pejorativa, pelo amor de Deus, o exemplo que eu vou dar aqui. Para o cara desempenhar a atividade de jardineiro, por exemplo, quem é que pode desempenhar no Brasil a atividade de jardineiro? Qualquer pessoa. Então, tem aplicabilidade imediata. Mas é possível que daqui a alguns anos o Congresso Nacional crie uma lei dizendo que para desempenhar tal atividade precisa de uma qualificação especial? É possível. Aí quando essa lei vier, ela vai reduzir o exercício desse direito, restringindo algumas pessoas. Mas enquanto não vier a lei, o direito é exercitável, o direito é execuível. É diferente de uma norma de eficácia limitada. Na norma de eficácia limitada, o direito é dado, mas só pode ser exercido depois que a lei for elaborada, depois que a lei for regulamentada. Essa é a grande diferença entre uma norma de eficácia contida e uma norma de eficácia limitada. A norma de eficácia contida, ela possibilita, ela tem força suficiente para que o direito seja exercido de imediato. A lei, se vai vir ou não, eu não sei, mas se vier, ela vai vir ter um direito que já é exercível. Na de eficácia limitada, não. A lei vem dar aplicabilidade ao próprio direito. A lei vem dar efetividade ao próprio direito. Na norma de eficácia limitada, enquanto não vier a lei, você não exerce o direito. Exemplo disso, aposentadorias especiais para quem desempenha atividade desgastante. Artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Depende de lei complementar. Aí eu trabalho numa atividade em que o regime de escala é de 24 por 24. Trabalho um dia todo, folgo um dia todo. Um dia todo, folgo um dia todo. É um trabalho desgastante. É um trabalho desgastante. Você tem direito de se aposentar com menos tempo do que os servidores em geral. Mas precisa de uma lei para dizer que menos tempo é esse. Precisa de uma lei para regulamentar isso. Enquanto não vier a lei, eu não consigo me aposentar com menos tempo. O que é que eu faço? Aproveitando o ensejo, entro com ação judicial. Que ação judicial é essa? Mandado de injunção. Mandado de injunção. Sigamos então, questão 5, o item está errado, porque é uma norma de eficácia limitada e não de eficácia contida. Questão de número 6, conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Todo poder emana do povo. O que é que a gente conclui disso? A titularidade do poder no Brasil é do povo. O povo é o titular do poder constituinte no Brasil. Todo poder vem do povo, todo poder tem origem no povo, todo poder emana do povo. Outra coisa é o exercício do poder pelo povo. Como é que o povo exerce o poder no Brasil? De duas maneiras. Nós exercemos o poder no Brasil por meio de representantes eleitos. Nós escolhemos representantes no poder legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais e senadores, e escolhemos representantes no poder executivo, prefeitos, governadores, presidente e os respectivos vices. Nós escolhemos esses representantes e damos a eles um mandato. O mandato é uma procuração para que eles atuem em nosso nome. Isso é um tipo de democracia indireta. Por mais que o voto seja direto, a democracia aqui é indireta porque a gente escolhe pessoas para que elas decidam por nós. Só que tem um outro segmento também. Existem meios de participação direta. Existe a possibilidade de nós, enquanto povo, mais restritamente os cidadãos eleitores, diretamente dizermos o que a gente quer, o que a gente pensa, através de plebiscito, através de referendo, através de iniciativa popular. Então nós temos duas formas de participação popular. Por meio de representantes eleitos e por meios de participação direta. Dentre os meios de participação direta, esses três que são citados no artigo 14 da Constituição: plebiscito, consulta popular prévia, referendo, consulta popular posterior, e iniciativa popular, que nada mais é do que o povo, através dos seus eleitores, apresentando ao Poder Legislativo, seja municipal, seja estadual, seja distrital, seja federal, projetos de lei. Iniciativa popular são os eleitores apresentando projeto de lei através de um abaixo assinado. Relendo então o item 6. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos. Não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo, está errado por conta dessa parte final. Errado por conta da parte final, o preceito. Não, eu queria água, por favor. Questão de número 7. A obrigação financeira
da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Princípio, vamos aqui contextualizar. Princípio da pessoalidade da pena. O que é o princípio da pessoalidade da pena? A natureza constitucional e que tem a sua regulamentação, a sua explicação por meio de normas infraconstitucionais de natureza processual penal. O que é o princípio da individualização da pena? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Essa é a ideia da pessoalidade da pena. Porém, a Constituição traz uma pequena mitigação desse princípio, dizendo que a obrigação de reparar o dano, bem como a decretação do perdimento de bens, reparação do dano, perdimento dos bens, pode ser estendidas aos sucessores desse cara que foi condenado e contra eles executado. Mas tem um limite. Que limite é esse? Que limite é esse? É aquilo que a Constituição chama de até o valor do limite do patrimônio transferido. E o que é esse patrimônio transferido? É que o cara deixou de herança. É o que ele deixou de herança. Fulano de tal foi condenado a 20 anos de prisão porque matou alguém, mas não foi condenado só a 20 anos de prisão, não. Foi condenado a reparar o dano que gerou a família da vítima. Foi condenado a pagar 100 mil reais. 20 anos de prisão, 100 mil reais. Começou a cumprir a pena e ainda não tinha pago os 100 mil reais. Morreu com uma semana na cadeia. Há uma extinção dessa pena privativa de liberdade, ninguém vai substituir ele no cumprimento da pena. E os 100 mil? A obrigação de reparar, de pagar esses 100 mil passa para os sucessores dele, para os filhos, por exemplo, pagarem, passa até o limite do valor do patrimônio transferido. O que é que se faz na prática? Quanto foi que ele deixou de herança? Ele deixou de herança R$1 milhão, vamos imaginar. Então, uma análise bem singela. É óbvio que tem algumas outras discussões legais que não vão ser agora objeto de debate, mas vamos pegar R$1 milhão, pega 100 mil e passa para a vítima do cara que ele matou. Não, ele deixou só 15 mil reais, pega os 15 mil reais e passa para lá. Ei, mas ficou faltando uma diferença, já era. Não deixou nada de herança, chora geral, chora todo mundo. Os sucessores dele não são obrigados, mesmo que tenham condições de pagar. Eles não são obrigados a pagar, porque quem vai responder por esse débito não é o patrimônio que já era do sucessor. Quem vai responder é o patrimônio que foi deixado de herança, patrimônio transferido. Obrigado, meu irmão. Então, relendo o item 7, a obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Esse item 7 está correto. Artigo 5º, o número do inciso eu não sei de cor. 40. 45. Mas a pena de multa... Não, a pena de multa é extinta com a morte dele. É por isso que a gente precisa memorizar as duas coisas que passam: perdimento dos bens e reparação do dano. Perdimento dos bens e reparação do dano. O item falou em... Cadê? Reparar determinado dano. Reparação do dano. Então aqui passa aos sucessores e contra eles é executado até o limite do valor do patrimônio transferido. A multa. Existe a pena de multa. Do jeito que existe a pena privativa de liberdade e outras tantas, existe a pena de multa. Então o cara foi condenado a pagar R$1 milhão e aí a questão vai dizer que foi uma pena de multa. Morreu sem pagar e extinguiu. Não passa para os sucessores, não. O que passa para fechar para os sucessores é a reparação do dano e o perdimento dos bens. Questão de número 8. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Sebrasp mais Ctrl+C, Ctrl+V. CESP numa copiada aí, colada aqui do texto constitucional. Direito de propriedade assegurado no texto constitucional, lembrando que a propriedade tem que atender a sua função social e em casos excepcionais de iminente perigo público, a autoridade, ela pode usar, não é desapropriação, é usar a propriedade particular, pode ser um bem imóvel,
carro, um navio, um helicóptero, pode ser um bem imóvel, uma casa, um galpão, uma fazenda, e o proprietário só terá direito à indenização posteriormente, o que a Constituição chama de ulterior, e se houver dano. Observem primeiro, não há desapropriação. Há um uso da propriedade. Segundo, a indenização não é pelo uso dessa propriedade. A indenização é pelo dano. E por razões óbvias, a indenização não tinha como ser prévia. Sempre, nesse caso, vai ser ulterior, posterior. Esse aqui eu sei memorizar. Artigo 5º, inciso 25. Artigo 5º, inciso 25, item 8 está certo. Item 9. O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. Extradição. Primeiro, não misturar, principalmente quem vai fazer o concurso para a Polícia Federal, não misturar extradição com expulsão e deportação. Muito cuidado. Na extradição, nós estaremos diante de alguém que cometeu um crime no estrangeiro, em que ele é punível no estrangeiro, mas se encontra no Brasil. E o país onde ele é punível descobre que esse cara está aqui no Brasil, pede ao Brasil que faça a entrega dele, pede ao Brasil a extradição. Observem que é um procedimento bilateral, necessariamente bilateral a extradição. É diferente da expulsão. Imaginemos um estrangeiro que está aqui no Brasil, praticando algo que atenta contra a ordem jurídica local, e o Brasil resolve colocá-lo para fora de maneira unilateral. Ninguém está pedindo. A expulsão ela é unilateral, não é bilateral, não, é unilateral. O Brasil pega o cara e joga para fora. E só vale para estrangeiro. Não é possível o Brasil expulsar brasileiros. Nenhum brasileiro pode ser expulso. A expulsão de brasileiro configuraria uma pena que é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é o banimento. É proibido o banimento, é vedado o banimento. Então o Brasil não pode expulsar brasileiros, nem nato nem naturalizados, viu? Nenhum brasileiro pode ser expulso do Brasil, porque isso configuraria pena de banimento. O Brasil pode até extraditar naturalizados, mas expulsar brasileiros de forma alguma. E a deportação é quando o cara está em situação de ilegalidade no Brasil. Pega o cara e joga para fora, também não tem ninguém pedindo. Então vejam, tanto na expulsão como na deportação, nós estaremos diante de atos unilaterais. A extradição é um ato bilateral. Alguém está pedindo, um outro país está pedindo. Pois não. Tem. Diferenciado extradição de expulsão e deportação, vamos agora focar na extradição. Na extradição, além das questões de ordem constitucional que a gente deve observar, existem questões de ordem legal e ordem regimental a serem tratadas. Uma das coisas que o Supremo, que é quem julga o pedido de extradição, vai observar é se existe um tratado entre o Brasil e o país requerente. Ou um tratado, ou pelo menos um compromisso de reciprocidade. É imprescindível a existência desse documento para que seja possível a extradição. Mas é suficiente ter esse tratado? Não, porque tem outros fatores que devem ser considerados, como por exemplo a nacionalidade. Quem é esse cara? É um brasileiro, beleza. Se for nato não pode de jeito nenhum e não há exceção. A única possibilidade de um brasileiro nato ser extraditado, aí já não é mais nem porque ele é brasileiro nato, é se ele perder a nacionalidade brasileira, como nós tivemos um caso ano passado, agora em 2018, na verdade. Então aí tem até questão sobre isso mais à frente. Naturalizado pode, em duas situações. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado se tiver cometido um crime comum antes de se naturalizar, porque quando ele cometeu o crime ele ainda era estrangeiro, está no artigo 5º, inciso 51. 51 e 52 são os incisos do artigo 5º que tratam da extradição. E a outra possibilidade de um brasileiro naturalizado ser extraditado é se porventura ele se envolver com tráfico de drogas. Aí não importa o momento do envolvimento. Seja antes ou depois da naturalização, ele pode ser extraditado. Se envolveu com tráfico de drogas, brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Então vejam que é muito restrita a possibilidade de extradição de brasileiros. Natos a gente já sabe que não pode. Naturalizado só nessas duas situações. Então quem é que via de regra pode ser extraditado? Quem é que via de regra vai ser extraditado pelo Brasil? O estrangeiro. Porém, o Brasil não pode extraditar estrangeiros nem por crimes políticos, nem por crimes de opinião.
O Brasil não pode extraditar estrangeiros nem por crimes políticos, nem por crimes de opinião, questões de natureza ideológica, para o Brasil não se meter nessas relações aí. O texto constitucional diz, não é permitida a extradição de estrangeiros por crimes políticos ou por crimes de opinião. E com isso a gente responde o item, né? Aí já não é a questão de crime político, né? Não, deixa eu só responder o item que eu volto a falar dessa sua pergunta que é extremamente pertinente. Qual é o item, hein? 9. O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. Não poderá. Está errado o item. O Brasil não pode extraditar estrangeiro por crime político, por crime de opinião. Resolvido esse item, mas deixa eu só voltar para responder aqui a dúvida da colega, extremamente pertinente. Uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal vai observar no âmbito de um pedido de extradição é a dupla tipicidade e equivalência das penas. O que é isso? O Brasil só pode extraditar desde que preencher os outros requisitos, ele só pode extraditar se o crime que o cara cometeu lá também for crime aqui no Brasil. E além disso, o Brasil não pode extraditá-lo para cumprir pena lá que seja proibida aqui. Então, via de regra, o Brasil não pode extraditar para pena de morte. Via de regra, o Brasil não pode extraditar, ele não pode extraditar para prisão perpétua. Por quê? Porque a Constituição brasileira veda, proíbe expressamente isso. Quintos 51 e 52. Esse item especificamente é do 52. Pena de morte, pena de caráter perpétuo, mas tem mais, penas que já foram cumpridas, penas prescritas, tem uma série de outros fatores que ele vai analisar. É como se ele tivesse lá um checklist e fosse analisar, já aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Se nada tiver acontecido, de repente ele vai e permite a extradição. Lembrando sempre que quem julga é o Supremo, mas quem dá a canetada de extradição é o presidente da República. E nós temos um caso emblemático de dezembro de 2010, em que o Supremo julgou favoravelmente a extradição de César Battisti e o presidente da República não extraditou. E isso cai em prova. A decisão concessiva do Supremo não vincula o presidente da República. Esse caso de Battisti serve muito claramente para a nossa prova. Essa questão que fala que se houver reciprocidade, tá certo? A questão da reciprocidade é porque há necessidade de um acordo entre os dois países. Ela veio aí só como um tapia. Ela veio para nos enganar. Não, se tem reciprocidade, eu já sei que tem que ter um tratado, então seria possível? Não. Mesmo a reciprocidade é uma premissa lógica. Só que há uma vedação constitucional para a questão dos crimes políticos. Por isso que não pode. Dentro da reciprocidade ele tem que extraditar, mas não, tem que haver reciprocidade. Tem que haver o compromisso e reciprocidade. Bilateral, tem que haver. Mas tem que haver naqueles casos, tem que haver para poder vingar a extradição nos casos que sejam permitidas. Questão de número 10. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. E aí? O que é que a Constituição fala sobre essas expressões de atividade intelectual, cultural, artística, científica? É que elas são exercidas independentemente de licença ou censura. Está expresso isso no texto constitucional. Tanto que nós tivemos um caso bem famoso aqui no Brasil, que deu muita repercussão, e que qualquer tipo de controle teria que ser feito posteriormente, e não de forma prévia. Então, na verdade, as exposições culturais, elas não dependem de autorização prévia. Não depende de uma licença para que aquilo seja efetivado. É possível um controle posterior? É possível, até com possibilidade de indenização. Mas a necessidade dessa licença para que aquilo se realize, nós tivemos esse caso concreto, que foi objeto dessa questão, que é de 2018, evidentemente, discordemos ou não, não há essa forma de exigência constitucional de licença. Então, o direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença. Exclui essa possibilidade. Ele não pode exigir essa licença para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Que se faça o controle posterior, esse é o entendimento, pelo menos por enquanto, que vinga. Então, o item 10 está errado. Item 11.
Caso em determinado estado da federação um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito em julgado da ação. Muito cuidado com ela, porque ela é interessante. A criação de associações e, na forma da lei, a criação de cooperativas independe de autorização. Não depende de autorização para ser criada. Ela deve ter, todavia, finalidade lícita e não pode ter natureza paramilitar. Ótimo, tranquilo. Agora, é evidente que se uma associação começa a praticar atividades ilícitas, ela pode sofrer sanções, ela pode sofrer restrições, ela pode sofrer punições. E a Constituição menciona 2 tipos de punições que as associações podem sofrer. Dissolução compulsória, que é acabar a associação, propriamente, uma imposição vinda de fora, dissolução compulsória e suspensão das atividades, que tem natureza temporária. Dissolução compulsória, entre aspas, é a pena de morte da associação. Suspensão das atividades tem natureza temporária. Me ajudem. O que é que elas têm em comum, pessoal de casa? O que é que elas têm em comum? Essa possibilidade dessas punições acontecerem. O que é que tem em comum? Em ambos os casos, a necessidade de decisão judicial. Em ambos os casos, dissolução compulsória e suspensão das atividades. Porém, e aqui vem a resposta da questão, apenas na dissolução compulsória, apenas na dissolução compulsória, apenas na dissolução compulsória é que se exige trânsito em julgado. Ou seja, a suspensão das atividades tem que se dar por decisão judicial, mas não se exige o trânsito em julgado. Ou seja, pode ser uma decisão judicial que ainda comporte recurso. Pode ser uma decisão judicial ainda que caiba recurso. Tudo no quinto, 20 e pouco. 20 e pouco menos pouquinho, aí dá 19, exatamente. Questão, então, fazendo a releitura da 11. Caso em determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito em julgado. O item está certo, correto. Tem dúvida nessa. Quando passou a vida, do início, não seja ilícita. Hein? Ele fala que se comprove ilícita por meio do processo regular. Isso. Foi feito um processo regular que identificou a ilicitude da associação, da atividade da associação. Ela pode ter suas atividades suspensas? Pode, desde que por meio de uma decisão judicial, mas não se impõe o trânsito em julgado dessa decisão judicial. Temporária, que pode se tornar uma dissolução quando transitar em julgado. Se fosse dissolução compulsória, precisaria do trânsito em julgado. O processo regular, gente, é o processo judicial que tramitou para chegar ao ponto de ter uma decisão judicial suspendendo as suas atividades, que ao final, transitando em julgado, vai gerar a dissolução compulsória. Então o item 11 está certo. Item 12. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição Federal garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De fato, a Constituição assegura que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. De fato, a Constituição proíbe, como uma garantia constitucional efetiva, e que alguns dizem que é ilimitada, a proibição da tortura, mas é fato que a própria Constituição permite a prisão. Seja ela em flagrante, seja ela por ordem judicial, seja ela no caso das transgressões militares ou crimes militares definidos em lei. Um dos mecanismos restritivos à liberdade não previstos na Constituição, mas que tem regramento infraconstitucional, é a utilização de algemas e outros mecanismos que podem ser utilizados nessa atividade, no uso progressivo da força, sobretudo pelas autoridades policiais. O Supremo Tribunal Federal, restringindo o uso das algemas e não proibindo, restringindo o uso da algema, diz que é possível, desde que em situações excepcionais, quando houver risco para quem prende, risco para quem é preso, risco para terceiros, e quando o cara resistir à prisão. Havendo resistência à prisão, é possível o uso da algema. E quem usar tem que justificar por escrito. Quem usar tem que justificar por escrito. Por favor, anotem do lado, súmula vinculante 11.
súmula vinculante 11. Então, relendo o item 12, mesmo que o indivíduo ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas. Está errado. Será possível sim o uso de algemas, porque quando ele oferecer resistência, nós estaremos diante de uma das hipóteses em que o Supremo entende que é possível usá-la. Como é que vocês vão fazer? Na hora da prova, e quem for desempenhar atividade policial também. O cara vai resistir à prisão? Não. Ei, você é um risco para você? Não. Você é um risco para mim? Não. Você é um risco para terceiro? Não. Então não usa a algema. Não é suficiente o risco potencial. Tem que ser concreto. Então isso é um problema prático, mas aí é problema de vocês no curso de formação. Para a prova, o que a gente tem que considerar é que o uso das algemas é excepcional nos moldes do que está previsto na súmula vinculante 11. E se por um acaso o uso for indevido, você pode perder o procedimento penal desenvolvido, você pode responder a um processo judicial ou administrativo, ainda pode ter outras responsabilidades aí extremas, conforme, repito, o entendimento do STF. Questão 13. Sob o aspecto da legitimidade ativa, por meio de habeas data é possível obter informações relativas a qualquer pessoa, desde que as informações sejam classificadas como públicas. Quais são os 6 remédios famosos constitucionais que a gente tem no artigo 5º da nossa Constituição? Habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Habeas corpus, proteção à liberdade de locomoção de qualquer pessoa, desde que física, pessoa natural, ser humano, pode ser movida por qualquer pessoa, independentemente de capacidade postulatória, não se exige participação de advogado, você pode impetrar um habeas corpus escrevendo em cima de um papel higiênico. É um remédio heróico, gratuito e que durante muito tempo foi o remédio para vários outros males, hoje todavia só serve para proteger a liberdade de locomoção. Pode ser repressivo ou preventivo quando se busca o salvo-conduto. Segunda ação é o mandado de segurança. 3 pilares. Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, o que dá ao mandado de segurança uma natureza subsidiária, quando o violador desse direito líquido e certo for alguém que de alguma maneira desempenha função pública. Mandado de segurança coletiva, a base é a mesma do mandado de segurança individual. O que é que mais cai em prova sobre mandado de segurança coletiva em provas de direito constitucional? Quem danado pode mover? Quem é o legitimado ativo para entrar com mandado de segurança coletiva? Quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, ter um deputado ou um senador quando entra com ação, esse é o requisito. Organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Esse requisito de 1 ano é só para a associação e quando eles movem em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Lembrar ainda que no mandado de segurança coletivo é dispensada para a associação a autorização expressa dos associados. Mandado de injunção, já tratamos hoje, serve para combater a falta de norma regulamentadora, típica de uma omissão inconstitucional, uma omissão que ofende a Constituição, uma omissão do legislador que deveria ter elaborado uma norma para poder regulamentar o preceito constitucional e não o fez, e em razão disso, seja omissão total ou parcial, eu tenho dificuldade de exercer o direito. O que é que eu faço? Entro com mandado de injunção. Palavras-chave, então, para mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora. A próxima ação, na sequência, é o habeas data, eu vou deixar por último, porque trata do item aqui. A última é a ação popular. 3 coisas sobre a ação popular, 3 coisas principais. Primeiro que é uma ação judicial. Por caridade, pedido de amigo, pessoal de casa, não misturar ação popular com iniciativa popular. Eu já vi um deputado federal do Rio Grande do Norte numa entrevista confundindo. Nós não podemos. Ele não vai precisar do concurso, não. Nós vamos. A ação popular é uma ação judicial. Você move, impetra a ação, você busca, tira o Poder Judiciário da inércia, entra com a ação no Poder Judiciário para que o Poder Judiciário exerça atividade jurisdicional. Iniciativa popular, você provoca o Poder Legislativo apresentando um projeto de lei. Então, a ação popular é uma ação judicial, primeira coisa, movida por qualquer cidadão. Qualquer cidadão não é qualquer pessoa. Cidadão é o eleitor. E ele entra com essa ação visando o quê? Proteger patrimônio público e o meio ambiente. Proteger patrimônio público e o meio ambiente. Via de regra, a ação popular é gratuita, até para incentivar as pessoas a moverem essa ação. Mas ela pode ser, o cara pode ser obrigado a pagar custas e a pagar a sucumbência. Quando? Quando agir de má fé. Quando o cidadão age de má fé, o juiz vai condená-lo às custas e à sucumbência.
Deixa eu só voltar agora, porque a gente reduziu em 10 minutos, talvez menos, 2 meses e meio do curso de Direito. Então vamos só voltar um pouquinho para falar de habeas data. Para que serve o habeas data? Primeiro, o habeas data é uma novidade da Constituição de 88. A habeas data surgiu com a Constituição de 88. Para que ele serve? Possibilitar que nós tomemos conhecimento, possibilitar que a gente busque a retificação, a correção de dados pessoais, dados personalíssimos. Gente, o uso do habeas data, para que a gente use o habeas data, não é suficiente que aquela informação seja do meu interesse. Não é suficiente, é imprescindível que ela seja sobre mim. Não é suficiente que seja sobre uma informação que me interesse de alguma maneira. Tem que ser sobre a minha pessoa. Sobre a minha pessoa. O habeas data é para possibilitar o acesso ou a retificação de dados personalíssimos. Salientes que a lei que regulamenta o habeas data diz, meu querido, antes de entrar com a ação de habeas data, vá lá no órgão, vá lá naquela entidade que detém as informações e faça um requerimento administrativo. Só se eles negarem ou não lhe responderem no prazo da lei, é que você vai poder entrar com a ação de habeas data. O que significa dizer que a negativa administrativa é um requisito para uso, um pressuposto para o uso do habeas data. Tá bom? Não é possível mover de imediato o habeas data. Primeiro tem que ser feito um requerimento administrativo. O que é que o habeas data tem em comum com o habeas corpus? Gratuidade. Gratuidade. Habeas corpus e habeas data são gratuitos. Quem é que diz isso? A Constituição expressamente. São gratuitos, habeas corpus e habeas data. Voltemos então aqui à questão de número 13. Sob o aspecto da legitimidade ativa por meio de habeas data, é possível obter informações relativas a qualquer pessoa, desde que as informações sejam classificadas como públicas. Não. É para você obter informações ou retificar informações sobre você. Certo? Tem que ser sobre você, está errado o item 13. 14. Se for informações de interesse público, de interesse geral, de interesse coletivo, e que você tenha de fato para utilização em alguma coisa que seja do seu interesse, não necessariamente sobre você, mas do seu interesse, e você não consegue essa informação, é até cabível o mandado de segurança pela natureza subsidiária dele. Mas a habeas data, não. Questão de número 14. De acordo com a Constituição Federal, somente estarão isentas do pagamento de taxa para a obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos as pessoas que comprovarem sua hipossuficiência. De acordo com a Constituição Federal, somente estarão isentas do pagamento de taxa para a obtenção de certidões. A obtenção de certidões e o exercício do direito de petição são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. O direito de obter certidões e o direito de fazer valer a petição, de solicitar, de requerer, de peticionar algo junto à administração pública é exercido independentemente do pagamento de taxas. Não tem essa história desse aí hipossuficiente, não. O que é que a gente vê com relação ao hipossuficiente e que está também no artigo 5º? O registro de nascimento e a certidão de óbito são para os reconhecidamente pobres assegurada a gratuidade. Mas não era nem nisso que eu estava me referindo, não. Não, mas no texto da Constituição. Assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Isso é para fazer valer o princípio da isonomia, e quem desempenha esse papel é a Defensoria Pública, de dar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pois bem, então 14 está errado. 15. O direito ao silêncio constitucionalmente assegurado ao preso estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal, em inquérito policial, em processo administrativo disciplinar e aquela que for convocada a prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito. O direito ao silêncio previsto na Constituição não é só do preso. Ainda que o texto constitucional diga que é do preso, não é só dele. Essa questão foi prova de agente da Polícia Federal, 2014, eu acho, essa prova. O direito de permanecer calado não é só do preso, é dos acusados em geral. O item está certo. O direito de permanecer calado é dos acusados em geral, não é só do preso. Mas esse finalzinho, aquele que foi convocado a prestar depoimento. Sim. Ele pode ficar calado? Tanto é que, para não se incriminar, o que é que ele faz? Ele entra com ação de habeas corpus, pede um salvo-conduto para não ter que nem jurar falar a verdade.
Porque se ele jura na condição de testemunha, falar a verdade e mente, o que é que vai acontecer com ele? Preso em flagrante delito por falso testemunho. O cara está depondo numa CPI. Imagina aí o que é. Às vezes, quando ele é intimado depois como testemunha, é que gera essa confusão toda. Né? Vai como testemunha, ele tem que jurar falar a verdade. Ele está respondendo pelos mesmos fatos no processo criminal, por exemplo, onde ele não precisa falar a verdade. Ele pode ficar calado e mentir sobre os fatos. Lá, se ele mentir, ele vai ser preso. Então, para não ter que jurar falar a verdade, ele entra com ação de habeas corpus preventivo, pedindo um salvo-conduto, que é uma espécie de proteção, né, uma blindagem que é dada a ele. Mas é só em CPI? Nos acusados em geral. Para os acusados em geral, não é só em CPI, não. Porque eu estava vendo o depoimento da delegacia, a Moura, ele falou isso aí, né? Aí ele pegou e disse que ia ser instalado um processo contra ele. Testemunha, ele está ali como testemunha. O problema dessa questão de Moro é que ele de repente não tinha certeza que ele estava mentindo na hora. Na CPI, o cara já sabe qual é a resposta certa quando pergunta. Então, se o cara mente, ele tem provas de que aquele cara está ali mentindo. Não seria propriamente no caso de Moro. Por isso que ele faz menção, dizer, ó, se no seu depoimento aqui, enquanto testemunha, você mentir, e lá na frente a gente descobrir, você vai responder por essa mentira que fez aqui no crime de falso testemunho. Não há prisão em flagrante porque não tem como comprovar de imediato, mas o processo vai ser aberto, o inquérito vai ser instaurado e por aí vai. Me ajudem. 16. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Artigo 5º caput, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Igualdade é citado no artigo 5º caput. É reiterado no inciso 1, quando se diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, na forma ou nos termos da Constituição. O tratamento igualitário ele não é linear. O tratamento igualitário verdadeiro é aquele que possibilita tratar de forma desiguais as pessoas que se encontram em situações de desigualdade. Isso vem através de ações afirmativas, isso vem através de políticas públicas que visam diminuir essas desigualdades. Dentre elas, a Lei Maria da Penha. Dentre elas, outras leis que possibilitam, por exemplo, o acesso à proteção ao trabalho da mulher mediante incentivos específicos enquanto direito social, para tratar de forma diferente as pessoas que se encontram em situação diferente. Dizer que qualquer norma dessa é inconstitucional, está errado. Quando há razões que justifiquem o tratamento diferenciado, há amparo constitucional. Quando há razões que justifiquem o tratamento discriminatório de forma positiva, há amparo constitucional. Relendo então a questão 16. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal? Não. Em várias situações não contraria, não. Ao contrário, vai ao encontro, se abraça com a Constituição, que prevê igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Errado o item 16, quando diz que contraria a Constituição, qualquer que seja esse tratamento diferenciado no gênero. 17. Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato administrativo lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá propor ação popular para anular o referido ato sem custas judiciais. Já foi respondido anteriormente. Errado. Por que errado? Porque a ação popular só pode ser movida pelo cidadão. A ação popular não pode ser movida por pessoa jurídica. A ação popular só pode ser movida pelo cidadão. O erro da questão é mencionar pessoa jurídica. 18. É livre a associação sindical das categorias profissionais, sendo vedado ao poder público exigir para a fundação de um sindicato que haja seu registro prévio em órgão competente. Cuidado. A lei não pode exigir autorização para a criação de um sindicato. Isso é um fato. A lei não pode exigir autorização para a fundação para a criação de um sindicato. Porém, é possível impor a esse sindicato que ele seja registrado num órgão competente. O registro sindical é uma exigência legal e que tem base constitucional. O registro sindical é uma exigência legal e que tem base constitucional.
Relendo a 18, o item 18. É livre a associação sindical das categorias profissionais, sendo vedado ao poder público exigir para a fundação de um sindicato que haja seu registro prévio em órgão competente. Está errado. Não é proibido exigir o registro, não. É proibido exigir autorização. Mas o registro em órgão competente tem previsão constitucional e tem base legal. Por isso a 18 está errada. Pode, aí tem confusão grande na prática, às vezes quando um é criado depois e registra primeiro, aí a confusão é grande. É obrigado a registrar, é obrigado. 19. Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato. Nem continue. As entidades públicas, um órgão foi criado, um órgão público, vai fazer um concurso para contratar servidores efetivos. Esses servidores efetivos vão ingressar nesses órgãos. Eles podem criar um sindicato? Pode, tranquilamente, vai precisar de autorização do órgão, do Estado? De forma alguma. O comentário, a primeira, responde a essa questão também. Então, 19 está errado. Questão 20. Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos na Constituição Federal, que já contemplavam, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social, bem como a assistência aos desamparados. Artigo 6º responde a isso aqui. O artigo 6º, ele lista um pouco mais de uma dezena de direitos sociais. E nesse artigo 6º, nós temos que ter cuidado. Primeiro, com a identificação de todos eles, que não precisa decorar, mas quando o olho bater na prova, saber se de fato aquilo está na listagem constitucional. Segundo, saber que tem um direito social do artigo 6º, que também é previsto com outra conotação no artigo 5º caput. E esse direito é a segurança. Segurança tanto está no artigo 5º como está no artigo 6º, tá? Segurança está no caput do artigo 5º e está no artigo 6º. Segurança faz parte dos dois, isso já foi cobrado em prova. E a terceira coisa envolve o debate dessa questão. O poder constituinte derivado, ele possibilita a mudança do texto constitucional. No dia 5 de outubro próximo, nós completaremos 30 anos de Constituição. Apesar da nossa Constituição ser uma Constituição rígida, que é uma Constituição cujo processo de modificação é rigoroso, é difícil, apesar disso, somando emendas de revisão e as emendas constitucionais tradicionais, nós já vamos com mais de uma centena. Até o final do ano não vai ter mais nenhuma não, né? Não é porque eu não estou dizendo não, é porque tem uma intervenção federal no Rio e durante a intervenção federal não é possível mudar a Constituição brasileira. Então nós já temos mais de uma centena. E dentre essas mudanças que a gente teve, 3 emendas constitucionais distintas inseriram 3 direitos sociais no artigo 6º. Em 2010 foi inserido moradia, em 2000 moradia, 2010 moradia, 2010 alimentação e 2015 transporte. Então moradia, alimentação e transporte foram inseridos por emendas constitucionais. O item está certo. Recentemente o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previsto na Constituição Federal, que já contemplavam, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social, bem como a assistência aos desamparados. O entre outros aí deixa aberto para a lista ser mais ampla do que essa aqui. O 20 está certo. 21. À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais, julgue o item a seguir. Aos trabalhadores compete decidir sobre os interesses que devam defender por meio do exercício do direito de greve. Greve em 3 momentos na Constituição, começando do fim para o início. Lá no artigo 142, a Constituição proíbe greve, assim como a própria filiação sindical, assim como a própria sindicalização, a Constituição proíbe sindicalização e greve para quem é militar. Membros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da PM e do Corpo de Bombeiros não podem ser filiados a sindicatos, nem podem fazer greve. Pronto, é o primeiro momento de trás para frente que a gente fala em greve. Vindo para cá, no capítulo da administração pública, artigo 37, inciso 7, é assegurada a greve para os servidores públicos civis, desde que exercida nos termos de lei específica.
O Supremo já deixou claro que esse artigo 37, inciso 7, que dispõe sobre a greve dos servidores públicos civis, é uma norma de eficácia limitada, o que significa dizer que há necessidade de uma lei regulamentadora para a greve ser realizada. Essa lei nunca foi feita e em 2007 o Supremo julgou 3 mandados de injunção e desde então autorizou os servidores públicos civis de todas as entidades federativas nacionais a exercer greve nos mesmos moldes da iniciativa privada, que tem lá uma lei de 1989, que é a Lei 7783/89. A lei de greve da iniciativa privada é a Lei 7783/89. Então, servidores públicos civis podem fazer greve? Podem, nos termos de lei específica. Como ainda não foi feita a lei, em razão do julgamento do mandado de injunção, o Supremo mandou usar a lei de greve da iniciativa privada. Abrindo só um pequeno parênteses, apesar de policiais civis, de policiais federais, de policiais rodoviários federais e de policiais ferroviários federais serem integrantes do serviço público civil, o Supremo entende que eles se equiparam aos militares para efeito do direito de greve. Isso não está escrito na Constituição. É o entendimento do STF, nós policiais não podemos fazer greve. Nem policiais civis, nem policiais federais, nem policiais rodoviários federais, nem policiais ferroviários federais. Entendimento do STF. Não está escrito em nenhum canto da Constituição. E voltando para o início da Constituição, o artigo 9º, que responde a essa questão, o artigo 9º dispõe sobre a greve no capítulo dos direitos sociais. E ele vai dizer lá que quem vai definir o momento de fazer greve, o que a Constituição chama de oportunidade, bem como quem vai definir os interesses que vão ser por meio da greve objeto de reivindicação, são os trabalhadores interessados. Então quem define o momento, quem define os interesses que vão ser reivindicados são os trabalhadores. E a lei vai dispor sobre o quê, pessoal? Essa lei que eu falei, 7783 de 89. Atividades essenciais e inadiáveis da comunidade. É isso que a lei vai, além de estabelecer as penalidades. Então, relendo o item 21, aos trabalhadores compete decidir sobre os interesses que devam defender por meio do exercício do direito de greve. Isso está certo. Artigo 9º da Constituição Brasileira. O coro de? Aquela história de que tem que ter uma quantidade X de trabalhadores em atividade durante o período de greve não está previsto na Constituição nem na lei. Isso normalmente é fruto de decisão judicial. STF falou isso em relação aos policiais não militares. Não, bombeiro é militar. Tá. A proibição de greve de quem é militar está na Constituição, artigo 142. A proibição de greve da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro está na Constituição, artigo 142. O que não está na Constituição é a proibição de greve de Polícia Federal, de Polícia Civil, de Polícia Rodoviária Federal e de Polícia Ferroviária, porque são servidores civis. Então a Constituição permite a greve dos servidores públicos civis nos termos de lei. Aí o Supremo foi que disse que essas entidades se assemelham aos militares para efeito do direito de greve e por isso não poderiam fazer. É um entendimento do STF, tá? Não está escrito na Constituição, mas dos militares está, no artigo 142. Ele estende também. O sistema penitenciário também. É bem restritivo mesmo esse exercício. Questão de número 22. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, Ctrl+C, Ctrl+V, artigo 10 da Constituição Brasileira. Não há muito o que comentar, o item está certo. 23. A Constituição Federal proíbe expressamente a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. É um dos direitos sociais do artigo 7º, não me recordo aqui o número do inciso, 30, salvo engano. 30. E por que eu me lembro dele? Porque acho que é o 30. Por favor, quem tiver com a Constituição só confirme.
Porque o artigo 39, parágrafo 3º, ele vai dizer: são aplicáveis aos servidores públicos os direitos sociais previstos no artigo 7º, mas ele carrega lá vários incisos. E o último dessa listinha é o inciso 30, que trata dessa proibição de tratamento diferenciado. Porém, depois ele coloca uma vírgula lá, dizendo, sendo permitida a criação de critérios diferenciados de ingresso nas carreiras públicas quando a natureza do cargo justificar e desde que haja previsão em lei. Então, cuidado. De fato, esse inciso aqui, artigo 7º, inciso 30, vai nos dizer de maneira expressa que é proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Artigo 7º, inciso 30. Porém, o artigo 39, parágrafo 3º, quando trata da administração pública, diz que a lei pode permitir que você estabeleça requisitos diferenciados para ingresso nas carreiras públicas, desde que a natureza do cargo justifique. Altura mínima, idade máxima. É possível no âmbito do serviço público? Desde que previsto em lei. E essa lei, evidentemente, precisa ter as razões justificando essa previsão. Então, 23 está certo. 24. A cláusula de reserva do possível refere-se à possibilidade material de o poder público concretizar direitos sociais e constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos. Você não consegue, às vezes, implementar direitos sociais por completo porque falta dinheiro. É verdade e é possível isso? É verdade, é possível isso e tem com força, na prática. E como é o nome que se dá a essa justificativa para não implementar por completo determinados direitos sociais? Reserva do possível. São limitações financeiras. Reserva do possível. O item está certo. 25. Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o direito de sangue e o direito de solo. O cara pode ser brasileiro nato, tendo nascido no exterior. Um filho de um brasileiro com uma italiana, nascido em Buenos Aires. Esse menino é brasileiro nato, baixa para tanto ser registrado na embaixada brasileira lá em Buenos Aires. Esse menino é argentino nato, pela aplicação do juiz Solis, e esse menino é italiano nato, pela aplicação do juiz sanguíneo. Ele tem várias nacionalidades, por conta uma do solo e outras do sangue. Perfeitamente possível isso. Perfeitamente possível. Como é possível também alguém nascer aqui no Brasil e ter várias nacionalidades. Então imagina aí, pai e mãe de países diferentes que adotam juiz sanguíneos e tem um menino nascido aqui no Brasil quando eles estavam passeando. Ele é brasileiro nato pelo solo e é da nacionalidade do pai e da nacionalidade da mãe pelo sangue. É perfeitamente possível. Quer falar, José? Me ajudem. Oi? Como? Você está falando em relação ao Brasil, né? Mas veja, para nascer no Brasil e não ser brasileiro nato, tem que ter um somatório de condições. Primeira condição, o pai e a mãe têm que ser estrangeiros e pelo menos um deles está aqui no Brasil a serviço público do seu próprio país. Em qualquer outra circunstância, nasceu no Brasil é brasileiro nato. Em qualquer outra circunstância. Sigamos, pois, 26. Consideram-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Cuidado com a armadilha, viu? Será brasileiro? Nato. Ele não é brasileiro naturalizado nessas circunstâncias, não. Ele é brasileiro nato. Artigo 12, exatamente, é um cuidado que a gente deve ter. Brasileiro nato e não naturalizado. 27. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado. O caso da jovem lá que matou o marido nos Estados Unidos. E o Brasil extraditou. O Supremo deferiu o pedido de extradição, porque ela primeiro adquiriu a nacionalidade norte-americana em uma das situações que a Constituição brasileira não permite. Então é caso de perda de nacionalidade.
Minhas amigas, meus amigos, por caridade, pedido de amigo, brasileiro nato pode perder a nacionalidade. Um brasileiro nato que adquire uma outra nacionalidade e que não preenche as exceções do artigo 12, parágrafo 4º, ele pode perder sim a nacionalidade. Foi exatamente o caso dessa jovem. A sequência cronológica foi, primeiro ela perdeu a nacionalidade brasileira para depois ter sido deferido o pedido de extradição. Porque se ela não tivesse perdido a nacionalidade brasileira, mantido a condição de brasileira nata, ela não poderia ter sido extraditada, porque o Brasil não pode extraditar brasileiro nato e não há exceção. Por isso que se fala que primeiro ela perdeu a nacionalidade para só depois ter sido deferido o pedido extradicional. Então, relendo a questão 27, conforme o entendimento do STF, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado. Está certo essa questão 2018. Não sei se foi da ABIN, mas é 2018 essa questão. Questão 28. Filho de brasileiros nascidos no estrangeiro que opte pela nacionalidade brasileira não poderá ser extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa. Olha que interessante, misturou nacionalidade com extradição. Quando é que o cara pode ser brasileiro nato? Quando é que o cara é brasileiro nato? 4 possibilidades. Nascendo no Brasil, que é a regra geral, ainda que pai e mãe sejam estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Nascendo no exterior, quando o pai ou mãe for brasileiro e que ele, pai ou mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Terceira possibilidade, se nascer no exterior e o pai ou mãe brasileiro não tiver a serviço do Brasil, faz um registro em repartição competente lá no exterior. E a quarta possibilidade, não foi nenhuma dessas 3 aqui, vem morar no Brasil, fixa a residência no país e faz a opção confirmativa a partir da maioridade. A partir da maioridade, essa opção confirmativa pode ser feita em qualquer tempo. Porém, enquanto ele não fizer, a condição de brasileiro fica suspensa. Todavia, no dia que fizer, ele convalida o que aconteceu no passado. É como se essa opção confirmativa feita na Justiça Federal tivesse eficácia retroativa. Efeito ex tunc, vamos imaginar. Volta e é como se ele fosse nato desde, de fato, o seu nascimento. E aí, ele não vai poder ser extraditado. Evidentemente, porque ele é brasileiro nato. Professor, eu acho que em algum lugar, enquanto ele não completa os 8 anos, ele é considerado nato. Isso. Aí depois se completa e aí Isso. Chegou, fixou residência no Brasil, ele já passa a exercer, esse é um entendimento jurisprudencial, já passa a exercer os direitos de um brasileiro nato. Porque seria covardia com ele não permitir que ele exercesse, já porque ele não pode fazer opção. Por que ele não pode fazer opção? Porque a Constituição diz que ele só pode fazer opção aos 18, ele não tem culpa. Se os pais não registraram ele no exterior. Os pais não podem fazer opção por ele, porque é um ato personalíssimo. Então qual foi a solução? Não, fixou residência no Brasil, tira toda a documentação, já começa a exercer por completo os direitos de um brasileiro. Mas amiguinho, completou 18 anos, me ajude. Vá lá e faça a opção confirmativa. Não fez. Suspende a condição de brasileiro. Aí vamos imaginar, descobriram que ele cometeu um crime no exterior. Aí o país pede a extradição dele. Enquanto ele não fizer a opção confirmativa, ele pode ser extraditado. Porque está suspensa a condição do brasileiro. O que é que ele faz? Aí ele vai lá na Justiça Federal e faz a opção. Retroage, tranquilo, resolvido, não vai ser extraditado. Não. Não. Aí a questão do 1 ano envolve naturalização. Naturalização. Simbora, pois. 28, filho de brasileiros nascidos no estrangeiro que opta pela nacionalidade brasileira não poderá ser extraditado uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa. Está certo. 29. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado e nessa condição candidatar-se a deputado federal ou senador, mas se eleito estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. Arretada. Essa questão envolve 3 assuntos. Existe essa hipótese de naturalização do estrangeiro morando no Brasil há mais de 15 anos? Sim. Naturalização extraordinária ou quinzenária, é de qualquer nacionalidade, ele tem essa possibilidade, desde que não tenha condenação penal e preencha esse requisito objetivo de tempo de moradia no país. Na condição de brasileiro naturalizado, ele pode exercer qualquer cargo eletivo menos
presidente e vice-presidente da República, que são cargos privativos de brasileiros natos. Então ele pode ser deputado federal e pode ser senador? Pode. Porém, ele não pode presidir nenhuma das casas, porque os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são privativos de brasileiros natos. Todos os cargos que os seus ocupantes podem em algum momento presidir o país são privativos de brasileiro nato. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele nasceu no Chile, mas é brasileiro nato pelo sangue, pelo jus sanguinis. E aí, não, estava exilado. Gente, ó, cuidado com essa armadilha que as organizadoras podem trazer. O cargo de presidente da Câmara é privativo de brasileiro nato e não privativo de quem nasce no Brasil. Cuidado com isso. Ele é privativo de brasileiro nato. E você pode ser brasileiro nato e nascido no exterior. Então, se cair na sua prova que só quem nasceu no Brasil pode ser presidente da República, é falso. Porque é possível um brasileiro nato ter nascido no exterior. E em sendo brasileiro nato, ele pode vir a ser presidente da República, bem como aqueles outros cargos já citados. Qual a questão? Então, 29 está certo. 30. A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor com direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório aos conscritos. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, obrigatórios e facultativos para os maiores de 70, para os maiores de 16 e menores de 18 e para os analfabetos. Não pode se alistar de jeito nenhum os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Conscritos é o recruta que está servindo nas Forças Armadas, servindo a Marinha, servindo ao Exército, servindo à Aeronáutica. Então, a alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, é verdade isso, com direito de participar da escolha dos mandatários, direito de votar, é vedada, é proibida aos estrangeiros, e durante o período do serviço militar obrigatório aos conscritos, tá? Correto. Item certo, item 30. Item 31. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos de idade e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Já tratamos, tá? Correto. Não, 70. Agora atenção, viu, gente? Facultativos, o alistamento eleitoral e o voto. Facultativos, plural. O que é que eu estou querendo dizer? O cara tem 16 anos de idade, ele é obrigado a tirar o título de eleitor? Não. Ele tira se quiser. E se ele tirar? Ele é obrigado a votar? Não, ele vota se quiser. O alistamento eleitoral e o voto, ambos são facultativos, opcionais para essas pessoas aqui. A mesma coisa. A mesma coisa. Os analfabetos, os que têm mais de 16 e menos de 18, os maiores de 70. Tira o título se quiser e se tirar o título, vota se quiser. 32. Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada desde que sua edição se dê no mínimo 180 dias antes do pleito eletivo. O artigo 16 responde isso para a gente. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica à eleição que aconteça até um ano da sua vigência. Não se aplica à eleição que aconteça até um ano da sua vigência. Errado o item 32. Item 33. Vice-governador de estado que não tenha sucedido ou substituído o governador durante o mandato não precisará se desincompatibilizar do cargo atual no período de 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo. Aqui no Rio Grande do Norte, o atual vice-governador, ele pode ser candidato a qualquer cargo eletivo sem ter que renunciar? Pode. Sem problema algum. O vice não tem que renunciar. Quem é que tem que renunciar para poder se candidatar? A chamada desincompatibilização. O chefe do executivo, ou quem substitua ele nos 6 meses anteriores ao pleito, o chefe do executivo, e ainda assim, é quando ele for candidato a outros cargos. Se ele for candidato à reeleição, ele não precisa renunciar.
E quem é do Poder Legislativo pode se candidatar a qualquer cargo eletivo sem ter que renunciar. Qualquer um, sem ter que renunciar. Então, 33 está certo. Sim, pessoal. Pessoal de casa também, dia 7 de julho, a gente vai ter o evento Sim Você Pode, de inteligência emocional e aprendizagem, lá no Holiday Inn. A partir de amanhã a gente tem inscrições feitas aqui no IAP para quem desejar. Um valor, não vou dizer simbólico, porque evidentemente a gente tem as dificuldades, mas é um valor bem interessante. Custa R$50 esse investimento. Repito, a partir de amanhã aqui no IAP a gente vai ter posto de inscrição. Ficarei muito feliz em vê-los lá. 34. Suponha que José, casado com Miriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer 2 anos após ter sido eleito. Nessa situação, Miriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento. Inelegibilidade por motivo de parentesco, artigo 14, parágrafo 7º. 14, parágrafo 7º. São proibidos de se candidatar lá na circunscrição eleitoral do cara. Se o cara é prefeito, é no seu município. Se o cara é governador, é no seu estado. Aí pega todos os municípios. Se o cara é presidente, aí é o país todo. São proibidos de se candidatar, como regra, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até 2º grau, inclusive por adoção. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? É quando esse familiar ele já é titular de mandato eletivo. Aí ele pode ser candidato à reeleição. Então, por exemplo, Robinson Farias é governador do estado do Rio Grande do Norte. Via de regra, filhos de Robinson Farias não poderiam se candidatar aqui no Rio Grande do Norte. Mas tem um deles que pode. Qual é o que pode? Fábio. Por quê? Porque já é deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Aí ele pode ser candidato à reeleição. Reeleição é o mesmo cargo, lembre sempre disso, viu? Fábio, se quiser se candidatar a senador, ele não pode. Pelo Rio Grande do Norte, ele só pode ser candidato, enquanto o pai for governador, ele só pode ser candidato a deputado federal, porque configura exatamente a exceção, sendo candidato à reeleição. O que é que se fazia em alguns municípios? Eu, prefeito de um determinado município, e reelegia prefeito, passava lá mais 4 anos, 8 anos como prefeito, poderia buscar um 3º mandato? Não. Poderia botar minha esposa? Não, porque a Constituição proíbe. E se eu me separar dela? Um migué, uma separação fraudulenta, um divórcio migueloso só para poder continuar no poder. Acabava o vínculo, né? Então, em tese, poderia. O Supremo Tribunal Federal fez uma súmula vinculante de número 18, acabando com esse miguezinho. Então, a dissolução do vínculo conjugal, divórcio, essas coisas, não afasta a inelegibilidade. Ele continua sendo proibido, Só que a questão falou em morte. A questão falou em morte. A súmula vinculante 18 não se aplica. Ela pode ser candidata? Pode ser candidata. Ela pode ser candidata. Então o item, cadê? 34 está certo. Professor, mas é quanto tempo? Se ele morrer um dia antes do fim. Aí tem o entendimento. Se for nos 6 meses que antecede, aí não pode. Aqui para o mesmo cargo. Ela seria candidata a prefeita. Até 2º grau, cônjuge e parentes até 2º grau, pai, mãe, avô, avó, filho, filha, neto, neta, irmão, né, filho, filha, neto, neta, irmão, irmã e os parentes afins, cunhados, sogro, genro. Vamos dizer que eu estou no 2º mandato, certo? Aí eu vou apoiar um cargo para outro lugar. Certo. Eu posso botar minha filha? Não. Mesmo que você renuncie 6 meses antes, o TSE entende que não pode ser colocado para sua sucessão. Se você estiver no 1º mandato, há um entendimento que é possível. Aconteceu no Rio de Janeiro, com Rosinha e Garotinho. Quando o cara está no 1º mandato, se ele renunciar 6 meses antes da eleição, esses parentes proibidos poderiam, em tese, se candidatar à sua sucessão. Porém, se eleitos forem, eles não podem se reeleger. Não, veja, eu sendo chefe do Poder Executivo, a inelegibilidade atinge a candidatura para qualquer cargo naquela circunscrição. Mas se o cara é vice, não, aí não tem inelegibilidade atingindo ninguém, não. Então qualquer parente do vice pode ser candidato, qualquer parente dos parlamentares podem ser candidatos. A proibição é dos familiares do chefe do Poder Executivo na sua circunscrição eleitoral. Próxima, 35. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas, ouvidos, se necessários, os órgãos instituídos em lei. Presidente da República. Cuidado, pessoal, que vai fazer concurso para PF, porque como ele coloca lá o sistema de governo
presidencial, onde uma mesma pessoa desempenha o papel de chefe de Estado e chefe de governo, ele pode perguntar quais as atribuições do presidente enquanto chefe de Estado, quais as atribuições do presidente enquanto chefe de governo, e as atribuições do presidente estão principalmente no artigo 84. O artigo 84 precisa ser lido, precisa ser estudado de verdade. Tem também a possibilidade de cobrança das responsabilidades do presidente, já que cobram forma de governo. Qual foi a forma de governo que o Brasil adotou? República. República. Então, o que tiver pertinência com república, dentre os assuntos que têm pertinência com república, responsabilidades do presidente pode cair. Então, responsabilidades e competências do presidente são pontos importantes para os nossos estudos. Para qualquer que seja o cargo de PRF, de PF, INSS, eu não tenho como garantir que vai cair poder executivo, mas como cai princípios fundamentais, isso também pode ser abordado. Então vamos para cá. 35 compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas, ouvido, se necessário, os órgãos instituídos em lei. As competências privativas do presidente estão no artigo 84, são 27 incisos, e o parágrafo único desse artigo 84 permite a delegação de 3 delas. Inciso 6 é delegável, inciso 12, que é esse aqui, é delegável, e inciso 25, primeira parte, é delegável. Então são 27 incisos, dos quais 3 são delegáveis. Eu estou apenas aproveitando a oportunidade para dizer que essa competência mencionada no item 35 está prevista no artigo 84, inciso 12, é verdade, compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas, ouvido se necessário os órgãos instituídos em lei. Isso está certo, e eu peço apenas que você acrescente aí anotações que essa competência é delegável. E é a quem se delega, hein? Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Eu quero anotar não, então anote pelo menos o artigo 84, parágrafo único, que você vai encontrar lá essa referência. 84, parágrafo único. 36, 35 está certo. 36. Como são irrenunciáveis, todas as atribuições privativas do presidente da República previstas no texto constitucional não podem ser delegadas a outrem. Já foi respondido, né? Tem 3 delas que podem ser delegadas, 36 está errado. 37. Ato do presidente da República que atente contra a probidade na administração pública configurará crime de responsabilidade, cujas normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União. Corretíssimo, artigo 85 da Constituição. O artigo 85 da Constituição lista quais são os crimes de responsabilidade do presidente que implicam ou possibilitam o processo de impeachment. O processo de impeachment. E o parágrafo único vai nos dizer que há necessidade de lei, e essa lei é lei federal, tá? Necessariamente lei federal. Então, relendo aqui, ato do presidente da República que atente contra a probidade na administração pública, caso de Collor, entrou nisso aqui, configurará crime de responsabilidade cujas normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União. 37 está certo, repito, o artigo 85 responderá isso para a gente. 38. Independentemente de lei, o presidente da República pode, por decreto, dispor sobre a extinção de cargo público vago. Artigo 84, inciso 6, com a redação, artigo 84, inciso 6, com a redação dada pela Emenda Constitucional 32 de 2001. A Emenda Constitucional 32 de 2001 está sendo citada aqui com um único objetivo. Foi ela que, alterando o 84, inciso 6, abriu a possibilidade do presidente, aí eu vou dizer mais ou menos o texto que tem na questão, por meio de decreto, independentemente de lei, dispor sobre a organização da administração pública, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, bem como, por meio de decreto, independentemente de lei, extinguir cargos públicos desde que estejam vagos, e essa expressão, independentemente de lei, é para deixar claro que esse decreto ele anda por si só. Esse decreto só tem fundamento, só tira sua força diretamente do texto constitucional. Esse decreto é autônomo. O artigo 84, inciso 6, com a redação dada pela Emenda 32, dispõe sobre o decreto autônomo. Então, não tenha dúvida, existe decreto autônomo na legislação brasileira. Certo, né? Cadê? Não, mas em nenhum momento a Constituição usa o termo decreto autônomo, não, viu? Em nenhum momento a Constituição usa o termo decreto autônomo, não. A gente conclui que é autônomo porque ele não depende de lei.
é independentemente da lei. Se você olhar o artigo 84, inciso 6 da Constituição, ele não usa a expressão decreto autônomo. A gente interpreta como autônomo porque os decretos, via de regra, eles são regulamentares. Os decretos, eles são de execução que buscam a sua fundamentação em uma lei. A ideia é keynesiana. Uma norma inferior busca fundamento em uma norma que lhe é superior. E assim vai. Constituição, aqui em cima. Imediatamente abaixo da Constituição, as normas primárias. Dentre elas, a mais comum são as leis. E para regulamentar as leis, nós temos os decretos. Como esse decreto não depende de lei, ele se liga diretamente à Constituição. Esse decreto do artigo 84, inciso 6, é um decreto tido como uma norma primária, é um decreto autônomo. Não depende de lei. Mas, repito, não está escrito no artigo 84, inciso 6, a expressão autônomo. É uma interpretação que se tem do que lá está posto, por não depender de lei. Então, vou reler aqui. Deixa eu achar. Independentemente de lei, o presidente da República pode, por decreto, dispor sobre a extinção de cargo público vago. Pode. Artigo 84, inciso 6, sem dúvida. 39. Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência de seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser admitida por 2/3 da Câmara de Deputados para posteriormente poder ser submetida a julgamento perante o Senado Federal. Essa questão ela poderia ter sido uma armadilha monstruosa. Se ela tivesse colocado o Supremo aí. Aqui está tranquilo, para a gente eliminar logo, que ela falou em Senado. Mas cuidado, viu? Ela falou em Senado. É crime comum, o Senado vai julgar crime de responsabilidade, o impeachment. Mas se tivesse colocado o Supremo aí, você marcava como certo? Depois veja o artigo 86 da Constituição. O presidente da República, na vigência do seu mandato, ele não responde por atos estranhos ao exercício das suas funções. O presidente da República, na vigência do seu mandato, ele não responde por atos estranhos ao exercício de suas funções. Quando ele matou o cara, antes de ser presidente, não tinha relação nenhuma com as funções. E mesmo ele sendo presidente, se o crime não tiver relação com as funções presidenciais, ele também não responde. Levou um chifre, matou o pé de lã. Enquanto for presidente, ele não responde. Porque o crime não tem relação com as funções presidenciais. Artigo 86, parágrafos 3º e 4º, dão ao presidente da República duas prerrogativas monstras. Artigo 86, parágrafos 3º e 4º. Uma que fala da prisão. Ele não pode ser preso enquanto não sobrevier sentença penal condenatória. Então, pessoal, não cabe prisão em flagrante do presidente, tá? O presidente não pode ser preso enquanto não sobrevier sentença penal condenatória. E a outra coisa é essa, dele não responder por atos que não têm relação com as funções presidenciais. Não, nem é. É porque a Câmara não autorizou. Mas aquela história dele estar lá com Joesley Batista, no porão lá. Se ele fosse vice-presidente naquela ocasião, ele não poderia responder. Mas ali ele já era presidente. Foi a Câmara que não autorizou. Mas se a Câmara autorizasse, ele responderia processo no Supremo Tribunal Federal, porque ali era crime comum. Foi uma denúncia crime mesmo, promovida pelo Procurador-Geral da República. De todo modo, a gente acertaria essa questão, concordam comigo? Porque ele colocou um crime comum como competência de julgamento do Senado. Crime comum, quem julga o presidente é o Supremo Tribunal Federal. Mas aí o crime teria que ter sido cometido na vigência do mandato e, além de ter sido cometido na vigência do mandato, precisaria ter relação com as funções presidenciais. Porque se não tiver relação com as funções presidenciais, não há processo. Só responde depois, só quando acabar o mandato. Para o prazo prescricional e responde depois que acabar o mandato. Ah, eu acho um absurdo. Pelo amor de Deus, acho um absurdo, mas marque na prova desse jeitinho que a Constituição prevê. E a saideira, já com saudade de vocês, artigo 40, mas a gente vai se ver de novo, né, pela televisão, quem quiser. Questão 40. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados. As do Distrito Federal, todavia, são subordinadas ao presidente da República. Errado, isso é uma armadilha, viu? Por que é uma armadilha? Existem 5 órgãos no Distrito Federal que são organizados e mantidos pela União. 5. Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. São organizados e mantidos pela União. Porém, essas três polícias, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, apesar de mantidas pela União, são subordinadas ao governador do DF. São subordinadas ao governador do DF. As polícias do Distrito Federal, repito, apesar de serem mantidas pela União, elas são subordinadas ao governador do Distrito Federal. Ok? A todos, está errado então o item. A todos muito sucesso, muita paz. Fiquem com Deus. Um abração para você de casa também.